E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, e mais um vídeo para vocês. Terceiro vídeo sobre direito tributário. Mas antes, olha aí pessoal, se inscreva no canal, tá? Muita gente visualiza, mas não se inscreve. E se você não se inscrever, você não ajuda o professor, tá? A gente se sente motivado e é importante para nós aqui nessa plataforma que você se inscreva, tá? E se achar que eu mereça, dê o joinha lá, tá bom? Divulgue, compartilhe, faça um download, fiquem à vontade, beleza? Bom, sou um professor de Direito Administrativo e de Legislação, mas já fiz concurso, já estudei, obviamente, na faculdade, embora há muito tempo, e estou aqui gravando algumas dicas para vocês de direito tributário. Já gravei 2 vídeos, tá? Não tenho pretensão aqui, repito, de me aprofundar no tema, muito menos de futuramente até ensinar direito tributário, não é meu objetivo. O objetivo é ajudá-los, tá, a fazer provas, em especial aqui agora, né, essa prova da Câmara Municipal, dando algumas dicas para vocês, obviamente dentro do programa, né? Direito tributário, assim como os outros direitos, são muitas informações, mas algumas dicas para vocês. Por exemplo, eu estava vendo aqui, pessoal, acerca dos princípios. Eu já tinha falado algumas coisas para vocês lá nos vídeos anteriores, mas alguns princípios aqui interessantes, ó. Princípio da anterioridade anual, tá? Veda a administração pública cobrar tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, né? Enfim, essa aí na visão da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, né? Que você sabe que tem aquela visão que ainda acrescenta mais duas outras formas de tributação. Então, veda a administração cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, se criar um imposto, certo? Este ano, por exemplo, de 2019, não pode, por esse princípio, esse princípio ser cobrado, né, esse imposto, esse tributo, né, porque imposto é a espécie, ser cobrado no mesmo ano em que foi instituído ou aumentado, hein? Agora, o princípio não fala de diminuição. Então, se houver alguma diminuição da alíquota que incide sobre o tributo, pode ser aplicado, então, pelo que vocês estão vendo, no mesmo ano. Princípio da anterioridade nonagesimal, nós tínhamos falado também, ou noventena, famosa noventena, que veda, que proíbe a cobrança de tributos antes decorridos 90 dias, por isso que é noventena, da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Também não fala de nenhuma espécie de diminuição, certo? Esse aqui, com prazo menor, é para garantir que o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, se adeque à mudança, né? Tem um prazo para que isso aconteça. Bom, olha que interessante. Princípio da legalidade, esse é um princípio básico da administração pública, você não pode exigir nenhum tributo sem que haja uma lei anterior que o estabeleça, né? Princípio da irretroatividade. Artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Não há cobrança de tributo sobre fatos que aconteceram antes da entrada em vigor da lei que o instituiu. Então, nesse caso, só pode ser cobrado, tá, aquele tributo a partir do momento, né, a partir do instante dos fatos, a partir do momento em que os fatos surgiram, né,
contados aí da instituição da lei, ou seja, do momento em que a lei é colocada em vigor, certo? Tudo aquilo que aconteceu antes da lei não pode ser fato gerador para a cobrança deste tributo, tá? Diferentemente aí, né, do direito penal, que a lei pode retroagir para favorecer. Vamos lá. Princípio da uniformidade, já falei universalidade porque tem outros princípios também. Uniformidade geográfica, artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal. Veda a União a instituir tributo a distinção em relação a qualquer ente federativo em prejuízo dos demais, né, favorecendo um determinado estado em detrimento dos demais. Olha, princípio da uniformidade geográfica. Tem, olha aí, princípio da igualdade, outro princípio aqui, igualdade tributária, que é um princípio expresso na Constituição Federal. Princípio da igualdade tributária busca a chamada justiça social. O Estado é obrigado a cobrar o tributo não em razão da renda potencial das pessoas, mas sim do que elas efetivamente dispõem, certo? Nesse caso aqui é interessante, que diz assim, a maior tributação, a maior cobrança do tributo deve recair sobre aqueles que possuem a maior riqueza. No caso do imposto de renda, é claro, quem tem mais rendas deve se pagar mais. Mas existe aí imposto sobre as grandes fortunas que ainda não está, se eu não estou enganado, regulamentado e que deveria ser regulamentado, né? Imposto das grandes fortunas, incide sobre grandes fortunas. Princípio da segurança jurídica, que é um princípio não é só administrativo, constitucional, se aplica a todos os ramos do direito, em princípio, em regra. O princípio da segurança jurídica em matéria tributária beneficia tanto o contribuinte como a própria administração pública. Aí, mais um princípio para vocês aqui. Vamos citar mais um? Princípio da liberdade de tráfego. Esse aqui, ó. É vedado aos estados estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Entretanto, há uma exceção a essa regra, a cobrança de pedágio. Então, se uma pessoa está se deslocando de um estado para outro, pode ser que ela se depare com um pedágio e esse pedágio não represente algo que venha ferir o princípio da liberdade de tráfego. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Nós estamos lendo, né? Os mais importantes aqui. Princípio da capacidade contributiva, que está ligado ao princípio da isonomia. Autoriza a graduação dos impostos de caráter pessoal segundo a capacidade econômica do contribuinte. Especificamente aqui, está ligada à capacidade econômica, né? Artigo 145, parágrafo 1º. O que mais? Princípio da regra, o princípio do não confisco. Artigo 150, inciso 4. É vedada a utilização de tributos com efeito de confisco. É proibido, hein? Certo? O que mais? Eu acredito que tenha falado para vocês as principais regras, os principais princípios. Vamos usar a expressão princípio, que dizem respeito ao direito tributário, certo? E que vão estar, sim, vai ter alguma questão sobre isso na prova da Câmara Municipal. Para encerrar aqui esse vídeo, não se esqueça, pessoal, o período de inscrição para a Câmara Municipal já deu início, tá?
Não deixe para fazer essa inscrição só no último dia, que é se eu não estou enganado, dia 30, né? Não faça isso. O brasileiro tem essa cultura de deixar para fazer as coisas só no final. Não esqueçam disso. Um abraço, pessoal. Faça a inscrição, hein?